Salve galera, Willy do Ruim de Bola aqui embolando o meio de campo e não é que a seleção brasileira terá o Carleto como treinador? Bom, pelo menos a CBF anunciou Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira, mas Carleto ainda não comentou nada sobre o assunto, né? Diz que vai ter dar uma entrevista hoje, né, para passar essa informação ou não, né? Mas eu acredito que será a confirmação, porque a CBF não iria anunciar o treinador de forma oficial e o Carleto vai falar assim: não, na verdade não disse sim ainda. Não, a CBF não ia passar essa vergonha do tamanho do mundo, né? Imagino que não. Mas o certo é assim: o Carleto tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026, até o ano que vem. E o clube merengue também não passou nenhuma informação. Vamos aguardar realmente digamos, essa entrevista aí que vai dar o Ancelotti para ver, para passar essa informação a respeito da seleção brasileira, se eu imagino que deve falar que vai ficar com o Real Madrid até determinado tempo e depois assume o comando da seleção canarinho, pelo menos eu imagino. E aí, o amigo do Embola gostou da indicação de Carlo Ancelotti para ser o novo treinador? Eu gostei. Tem gente aí falando que Jorge Jesus era o melhor, mas eu não sei, eu vejo, pelo menos para mim, né? Eu vejo o Jorge Jesus uma pessoa muito arrogante, eu acho que não combina. E o Carleto realmente tem um currículo absurdo, é um treinador extraordinário e eu acredito que fará muito bem a seleção brasileira. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho do Denilson, né? Denilson, ex-jogador do São Paulo, ex-jogador do Palmeiras, né? Que era comentarista lá na Bandeirantes, foi para a Globo e ele deu uma declaração polêmica. Após a partida, a vitória do Palmeiras contra o São Paulo, os jogadores do Palmeiras comemoraram bastante, né, a vitória, principalmente porque o gol foi no último minuto de jogo, né, junto à torcida. Denilson não gostou. Não, ele simplesmente falou que a comemoração foi muito exagerada. Exagerada? O Palmeiras ganhou 3 pontos importantíssimos de um rival direto, né? Tirou 3 pontos do São Paulo, né? E continua na liderança do campeonato e cada partida no Campeonato Brasileiro de pontos corridos é uma decisão. Então o fato tinha que se comemorar bastante realmente, né? Então não entendi por que o Denilson, né? Eu acho que ele sempre falou bem do Palmeiras, porque o Palmeiras o recebeu de braços abertos quando o São Paulo fechou as portas para ele, né? Mas o coração São Paulino dessa vez doeu um pouquinho e ele realmente mandou muito mal, porque realmente cada vitória do Campeonato Brasileiro tem que ser comemorada. O São Paulo, por exemplo, está beirando a zona de classificação, né? De rebaixamento, perdão. Por quê? Porque simplesmente empatou demais no campeonato e agora com essa derrota para o Palmeiras, realmente já está beirando lá a zona de rebaixamento. E quem está na zona de rebaixamento já é o Vasco. E quem continua na vice-lanterna? O Santos jogou lá no Allianz Parque com o Ceará 0-0, não conseguiu vencer e continua na vice-lanterna. E o Neymar? Ninguém sabe do Neymar, né? Realmente é uma grande decepção até agora, porque o Neymar simplesmente veio para o Brasil e só anda machucado e não consegue ajudar o time do Santos de maneira alguma. E o Santos, que voltou da Série B, faz uma campanha de Série C e não, se continuar desse jeito, vai ser rebaixado, porque realmente o futebol que o Peixe está jogando é simplesmente horroroso. Que dureza para a torcida santista, né? Pois é. Amigo do Ruim de Bola, muito obrigado pela sua presença. Um like ajuda bastante o canal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.